Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje, na nossa primeira leitura, nós podemos ver muito bem o arrependimento do rei Davi em relação a ter engravidado a esposa do Urias, do seu soldado, e ter escondido isso de Deus, ter feito isso sem mostrar a Deus os seus planos e projetos. Nós, às vezes, cometemos as mesmas atrocidades em nossas vidas. Cometemos pecados que fazem de nós pessoas vergonhosas aos olhos de Deus. No caso de Davi, ele escondeu de Deus uma atitude onde ele retirou a vida de um de seus soldados, engravidou a esposa de seu soldado e ainda escondeu de Deus. Não demonstrou a ele em oração que estava próximo, que as atitudes que ele estava tomando eram pecaminosas e ele sabia disso e por isso não falou com Deus. E a mão de Deus acabou pesando sobre Davi. E ele acabou se arrependendo amargamente disso, se prostrando diante de Deus, fazendo jejuns e orações. E muitas vezes nós passamos pelas mesmas coisas. Nós cometemos pecados vergonhosos em nossas vidas e às vezes nos arrependemos tarde demais. E acabamos sofrendo as consequências de tudo isso. Sofremos as consequências às vezes da pior forma possível. Perdendo pessoas que nós amamos ou até mesmo perdendo pessoas nas quais nós estamos amando e nos aproximando cada vez mais e às vezes até mesmo perdendo a nossa própria vida. O fato é que rei Davi teve uma oportunidade, pois Deus o perdoou, mas não deixou de pesar a mão sobre ele. E nós muitas vezes o pecado pesa a sua mão contra nós. E nós vivemos as amarguras da nossa vida em função de não obedecermos os mandamentos de Deus. Que possamos obedecer os mandamentos de Deus, conforme Ele nos convida a viver, para que a mão do pecado não recaia sobre nós. Vamos ouvir a primeira leitura de hoje. Primeira leitura. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, o Senhor mandou o profeta Natã a Davi. Ele foi ter com o rei e lhe disse: Numa cidade havia 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico possuía ovelhas e bois em grande número. O pobre só possuía uma ovelha pequenina que tinha comprado e criado. Ela crescera em sua casa junto com seus filhos, comendo do seu pão, bebendo do mesmo copo, dormindo no seu regaço. Era para ele como uma filha. Veio um hóspede à casa do homem rico e este não quis tomar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para preparar um banquete e dar de comer ao hóspede que chegara. Mas foi, apoderou-se da ovelhinha do pobre e preparou-a para o visitante. Davi ficou indignado contra esse homem e disse a Natã: Pela vida do Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Pagará 4 vezes o valor da ovelha por ter feito o que fez e não ter tido compaixão. Natã disse a Davi: Esse homem és tu. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Por isso a espada jamais se afastará de tua casa. Porque me desprezastes e tomaste a mulher do Hitita Urias para fazer dela a tua esposa. Assim diz o Senhor: Da tua própria casa farei surgir o mal contra ti, e tomarei as tuas mulheres sob os teus olhos, e as darei a um outro, e ele se aproximará das tuas mulheres à luz deste sol. Tu fizestes tudo às escondidas. Eu, porém, farei o que digo diante de todo o Israel e à luz do sol. Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. Natã respondeu-lhe: De sua parte o Senhor perdoou o teu pecado, de modo que não morrerás. Entretanto, por teres ultrajado o Senhor com teu procedimento, o filho que te nasceu morrerá. E Natã voltou para a sua casa. O Senhor feriu o filho que a mulher de Urias tinha dado a Davi,
e ele adoeceu gravemente. Davi implorou a Deus pelo menino e fez um grande jejum. E voltando para casa, passou a noite deitado no chão. Os anciãos do palácio insistiam com ele para que se levantasse do chão, mas ele não o quis fazer nem tomar com eles alimento algum. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Criai em mim um coração que seja puro. Esse é o refrão do Salmo responsorial de hoje. É um refrão que nos convida a pedir a Deus para nos dar força para que tenhamos um coração reto, um coração que ande nos caminhos de Deus. É claro que nós temos dificuldade de nos mantermos nos caminhos do bem. Geralmente nos tendemos a pecar, a fazer coisas erradas. Porém, temos muito bem essa comunhão com Deus hoje através do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito mais fácil hoje podermos entrar em contato com Deus, conversar com Ele e pedir essa ajuda para que possamos trilhar os caminhos de Deus e, acima de tudo, iluminar os nossos caminhos. Muitas vezes não sabemos por onde passar, mas quando ajoelhamos diante de Deus, fazemos as nossas orações e pedimos a Deus que nos direcione, Ele nos mostra por onde passar, quais os caminhos que devemos tomar para assim mantermos retos nos caminhos de Deus e termos o coração puro. Vamos ouvir o nosso Salmo responsorial de hoje. Salmo responsorial. Criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores e para vós se voltarão os transviados. Criai em mim um coração que seja puro. Da morte como pena, libertai-me, e minha língua exaltará vossa justiça. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Criai em mim um coração que seja puro. No nosso evangelho de hoje vem nos narrar uma história que aconteceu com os discípulos de Jesus e com Jesus. Durante a travessia de um mar, houve uma grande tempestade e essa tempestade estava jogando ondas sobre o barco onde os discípulos de Jesus estavam e grandes ventos os sacudiam e eles estavam extremamente apavorados. Porém, Jesus estava adormecido atrás do barco, estava dormindo com seu travesseiro, tranquilo e sossegado, sem preocupações. Porém, os discípulos, em todo aquele desespero e aquela euforia, acordaram Jesus e disseram a ele que estavam com medo, de perder as suas vidas ali naquela situação tão catastrófica aos olhos deles. Porém, Jesus apenas disse para que o mar se calasse e se parasse, e tudo acalmou-se e ficou tranquilo. Ali naquele momento, Jesus nos mostrou e nos ensinou que não adianta entrar em desespero, que as coisas só piorarão. E nós, geralmente, na nossa vida, nós fazemos isso. Às vezes as coisas ruins nos acontecem e nós entramos em desespero. E ao invés das coisas melhorarem e nós colocarmos em oração a Deus para nos mostrar e nos direcionar o melhor caminho, nós acabamos questionando a nossa fé em Deus. Começamos a perguntar por que Deus nos faz aquilo, por que Deus não nos socorreu, já que nós andamos tanto nos caminhos de Deus, por que Deus não olha por nós e assim por diante. Essa é a nossa tempestade do nosso dia a dia, é o nosso desespero. Quando nós não sabemos resolver os pequenos problemas da vida e nós os consideramos grandes problemas, transformamos, às vezes, dragões em moinhos de ventos. Os dragões, às vezes, nem existem e são apenas pequenas tempestades que irão passar.
pequenos problemas que são como tempestades num copo d'água. Nós precisamos de parar de ficar dando tanta importância a problemas que às vezes são resolvidos com o simples fato de orarmos a Deus e buscarmos dentro da nossa paz, da nossa tranquilidade, o solucionar, assim como Jesus o fez. Na sua paz e na sua tranquilidade, simplesmente pediu para que o mar se calasse. E assim o fez. Tudo se parou, tudo tranquilizou. E às vezes alguns problemas da nossa vida, às vezes situações como dívidas, às vezes estamos desesperados porque temos grandes dívidas na nossa vida e não sabemos como pagar. E de repente aparece uma situação na qual, como Jesus fez, tudo se tranquiliza. Aparece um emprego, aparece alguém para ajudar, ou aparece um familiar, alguém que irá te dar esse socorro. E aquele desespero que estava em seu coração, que às vezes queria te levar até a retirar a sua própria vida, se vai. Nós não podemos admitir que nada nesse mundo tire a nossa paz. A paz que somos convidados a viver por Jesus Cristo é essa paz que os problemas podem ser solucionados. E se não podem ser solucionados, que possamos manter a nossa ordem espiritual, que possamos manter dentro de nós o nosso espírito fortalecido na fé, porque o que realmente vale é a ressurreição para a vida eterna. O nosso corpo irá perecer, isso é fato. Todos nós iremos morrer para nascer de novo. É só assim que poderemos alcançar o reino dos céus e a vida eterna. É morrendo que se nasce de novo. Por isso, eu convido a você, fortaleça o teu espírito. Prepare-se, assim como Jesus ensinou aqueles discípulos daquela época que a paz dentro de nós é que nos dá força a nos impulsionar para alcançarmos a vida eterna. E assim, a viver a fé que Cristo nos convida a viver. Que não tenhamos pouca fé, mas que possamos ser como uma grande árvore que dê frutos de fé ao mundo, assim como Deus e Jesus Cristo e o Espírito Santo nos convida a viver. Vamos ouvir o nosso Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.